E aí, tudo bom? Chegamos à dica número 12, né? Bastante dica. Então, olha só, hoje eu vou falar um negócio sobre a prova, tá? Veja, quando você faz um exame de certificação, você tem todo um processo de preparação, né? O antes. Esse antes, ele pode ser dividido em várias fases, né? Aí você, até chegar o dia da prova, no dia da prova você vai fazer o exame, depois que você fez o exame, você vai ver se você passou ou não passou. E você tem toda uma vida após o exame, né? Depois de você ser uma pessoa que se tornou certificado. Aí, se eu reprovar, também tem algumas coisas que você tem que fazer se você acabar não passando na prova, tá? Eu vou dar mais dicas sobre essa linha do tempo, né? Que nem a gente gosta de tirar sarro, né? A galinha do tempo aí que a gente tem sobre isso. Hoje eu vou dar uma dicasinha aqui, vou tentar ser rápido, tá? Que é sobre fazer prova. E sobre uma das coisas que mais reprovam. Se você conversa com um professor aí que está trabalhando com concurso público, que está trabalhando com prova de certificação, geralmente pessoas que trabalham com exame de certificação ou esse tipo de coisa que você tem que ir lá e fazer prova, né? Enem, seja o que for, é tudo meio parecido, né? Acaba ficando tudo meio parecidão aí. Você tem que ir lá, você tem um tempo para você responder perguntas e tal. Só que o exame de certificação ele tem uma característica diferente, né? Porque, tipo, as provas, que nem são as provas da Cisco, normalmente, eu já falei no vídeo passado, elas não têm volta, né? Você não tem como revisar. Não tem essa história de revisão. Marcou, passou pra frente, dançou, não volta mais. Game over, né? O aviãozinho explodiu, acabou. Então, uma coisa que é muito importante se você conversar com vários professores, né? Como eu já conversei, a gente acaba lendo muito também sobre o assunto, que pega para a galera que vai fazer exame de certificação, principalmente que nem a Cisco, que o cara tá com uma prova em inglês, pra gente que não é nativo. Se pro nativo isso que eu já vou falar pega, você veja, isso aqui não é uma coisa que é do Brasil, tá? Isso aqui é uma coisa que pega até para quem é nativo na língua inglesa. Se pro nativo na língua inglesa pega, imagine pra gente que não é nativo, né? Então, é você ler com atenção e interpretar o texto da forma correta, tá? Porque o que acontece? Acontece um fenômeno que a prova de certificação tem tempo, né? E aquele contadorzinho tá lá, que assim, vai ficar desse lado assim da prova, contando e tal, não sei o que lá. Opa, ó a minha pinta aqui, ó. Contando aquilo e tal, e diminuindo o tempo e te deixando desesperado. Por isso que eu falo que a gente tem que treinar bastante isso, né? A gente tem que treinar isso antes da prova, por isso que a gente coloca isso até no nosso material, né? Você treinar fazer provas com o temporizador te enchendo o saco, para você acostumar com isso, para você acostumar a ter um timing e você poder ler as coisas direito e interpretar as coisas direito. Eu falo muito para os meus alunos, né? Você tem que olhar antes de ver. O olhar antes de ver é uma tiração de sarro que eu faço, né? Para falar, cara, interprete direito, né? Às vezes você tem pergunta que o cara fala, escolha o que é verdadeiro. Você tem que achar uma coisa que é verdadeira. Ou então escolha o que é falso. Aí pega a gente, né? Escolha uma coisa que não é verdadeira. Aí você olha lá, a primeira alternativa que o cara colocou era verdadeira, você confunde escolha o que é verdadeiro com escolha o que é falso. O cara queria uma coisa que era falsa. Você olhou, a primeira resposta estava verdadeira. Você pensa que a resposta é verdadeira, você vai, marca lá e pum, passa para frente, errou a questão. Tá? Errou a questão. Então você tem que ler a questão inteira de uma forma que você consiga interpretar. Então se você não é um cara que é nativo da língua inglesa, então você tem que garantir, né, que o teu inglês esteja legal para você fazer a leitura e interpretação de texto. Ah, preciso ser fluente então em inglês, professor, tenho que falar, já ser um cara que estou conversando e tal, não sei o que lá, já tenho que ter viajado para o exterior? Não, você não tem que ser fluente. Você tem que saber ler e interpretar texto. E lembra que é um texto técnico, tá? Lembra que é um texto técnico. Então a gente vai ter lá um capítulo especial para isso, para você treinar no final, fazer as questões em inglês, tá? E a gente tem também lá dentro do portal um curso de inglês que é mais focado em leitura, para você desenvolver vocabulário e tudo mais, tá? Mas ele é bem focado em leitura e interpretação de texto, tá? Para você fazer isso daí e te ajudar também se você não tiver um inglês legal, tá? Então, quando você for fazer a prova, você tem que pensar que você tem que estudar para a vida.
Nunca faça um exame de certificação, seja do fabricante que for, pensando somente em passar na prova. Isso aí é o erro mais cruel que você pode cometer com a tua carreira, tá? Porque você vai estar se enterrando como profissional. Você vai ser aquele cara que fez um decoreba desgraçado. Na hora que você tem que dar conta do recado, resolver o problema, fazer um projeto, interpretar alguma coisa, você não sabe. Você precisa lá ligar para o teu amigo que estudou direito e se ele estiver disposto a te ajudar, beleza, senão não. Ou então vai ter que ficar googando, vai ter que ir em fórum e pá, procurar um script e sofrer, né? Se você estudar direitinho, você não vai ter esse sofrimento se você tiver um problema e uma atividade que for para o teu nível de certificação, tá? Então por isso que a gente fala, você tem que estudar para as duas coisas. E você ler e interpretar as questões e fazer as questões direitinho vai te ajudar também no teu dia a dia, tá? Isso aí é interessante para a gente também no dia a dia. Por isso que eu falo, a prova de certificação acaba te dando um monte de coisa legal, que é desde o conteúdo, que é um conteúdo pensado, né? Para aquelas pessoas que ocupam determinados cargos, naqueles níveis que aquela certificação se propõe a atender, né? Então você vai trabalhar com vários conceitos, com várias tecnologias, com várias coisas que formam o conjunto de conhecimentos que eles fizeram pesquisa e planejaram para aquele cargo, né? E você vai acabar aprendendo aí habilidades e competências diferentes para a tua vida profissional, né? Mas é importante, mesmo quando você estiver estudando material em português, leia direitinho, interprete, veja, para você ir se acostumando com o jargão e com os termos técnicos, com o jeito que aquilo é escrito, porque a prova vai ser baseada nesse material. A gente não está escrevendo uma coisa que é totalmente diferente. É lógico, aquilo vai te ajudar para a prova e para a tua vida profissional, tá? E aí na hora que você for fazer as questões, você tem que entender, ler as questões, você vai ver como é que mais ou menos ela é formulada, os jargões. Tem questões que são mais curtas, tem questões que são mais longas. Se eu não me engano, tem uma das dicas que eu mostrei isso aqui, né? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Se você for lá no YouTube, né, no nosso canal, a gente tem... É só você entrar no YouTube e pesquisar aqui, ó, por DLTech do Brasil. Pronto, DLTech do Brasil, né? Você vai ver aqui, ó, o nosso canal, curso online DLTech do Brasil, tá com esse nome. Você vem aqui, ó, em playlists, tem uma playlist aqui, ó, que é a CCNA 200-301, dicas e muito mais. Então aqui, ó, tem uma dica que foi a dica 7, onde eu falo disso, né, sobre o CCNA em português, CCNA em inglês. Dando uma olhada aqui, ó, nessa dica, você vai ver aí até algumas questõezinhas que eu mostro, né? Uma questão curtinha e uma questão mais longa. Vai ter questão curta, mais longa, questão... Normalmente quando uma questão envolve comando, ela é mais curtinha, porque o cara é mais direto, ó, que comando eu consigo, que eu tenho que utilizar para fazer tal coisa, tá? Ou então a questão pode ser mais longa, para tentar te confundir, para você ter que interpretar um texto que é baseado na vida prática de um cara aí que trabalha como CCNA. Lógico que eles acabaram pensando aí que trabalha como CCNA, tá? Então nessa dica número 7 aqui, ó, se você pesquisar a dica número 7, você vai ver isso, ó. Tem uma mulher falando aqui, pum, pular anúncio. Então tem aqui a dica número 7, o novo CCNA 200-301 em português, será? Você vendo essa dica aqui, você vai ter ideia dessas questões que eu falei, tá? Mas lembre-se, olha antes de ver, lê direitinho, dá uma olhada se o cara quer saber o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Normalmente questão de comando, o cara coloca um monte de resposta absurda, comando que nem existe. Então se você praticou direitinho nos laboratórios e você fez os simulados, você vai saber. Aí às vezes tem questão que tem 5 alternativas, dessas 5 alternativas, 3 são absurdas e 2 são comandos que existem, então fica às vezes fácil de resolver questão pelo absurdo, que eu vou trazer mais essa dica aí para vocês um outro dia, beleza? Então é isso aí. Com isso eu termino aqui a dica. Eu queria falar para você aí, já mostrar aqui, ó, nesse videozinho, se você não é assinante da gente, você quer estudar com a gente, tá achando legal o jeito que eu falo, que eu dou aula e tal, o CCNA sou eu que estou gravando, tá? Aqui, ó, nesse izinho aqui, ó, você tem aqui assinatura premium, acesse todos os cursos da DLTech. Se você clicar aqui, você vai cair na nossa página de assinatura com os nossos planos, tá? A gente tem aqui basicamente atualmente
Ó, o valor pode variar, tá? Esse valor que está aparecendo aqui, ó, é o valor do que eu estou gravando hoje. Então a gente tem um plano mensal por R$ 47,00, um plano mensal por R$ 97 e um plano anual por R$ 970, tá? Então qual que é a diferença? Esse plano mensal com 47, você tem acesso a tudo, menos os e-books, tá? Os e-books, então aqui, ó, para estudo offline você não vai ter, você vai ter só material de estudo online. Com o plano do 97, você tem acesso também aos e-books, tá? E a gente tem um plano anual, que aí não é mais um plano mensal, né? Não é um plano que você cancela a qualquer hora, ele tem uma carência aí de 12 meses, tá? Então é um treco que nem se estivesse comprando qualquer coisa, um sapato, você tá lá, você não está pagando mensalidade, você pode até dividir no cartão, tá? Mas ele é um plano de um ano, é um plano de um ano. Ah, qual que é a carência dele? É um ano. Esses planos mensais aqui, eu posso cancelar a hora que eu quiser? Pode. Esse outro aqui, esse aqui não, esse aqui você tem que ficar com ele um ano, tá? Então esse plano anual aqui, ó, você acaba tendo ele por R$ 970,00, que são 10 parcelas do plano com e-book. Então você paga como se fosse o valor correspondente a 10 meses e tem acesso a 12 meses, acesso completo com e-book, grupo e tudo mais, tá? Todos os planos dão acesso quase a mesma coisa, tá? Somente esse D47 é só estudo online, não tem os e-books para estudo offline. Você pode escolher qualquer um plano desses e assinar e vir estudar com a gente aí, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, espero que você tenha gostado da dica. Na próxima dica eu vou trazer aí essa história de você resolver questão pelo absurdo, tá? Então na próxima dica eu vou falar sobre isso aí. Valeu e até lá!